Moi, Tervetuloa. hoje a gente vai falar sobre como é que a Finlândia vê o Lula no Brasil, assim, porque os brasileiros não têm muito contato, né, com o exterior e como é que as pessoas pensam. Então a gente vai mostrar, vai falar aqui, contar como o nosso presidente brasileiro é visto aqui na Finlândia por todos esses anos e até hoje. E antes que alguém venha falar, mas a opinião dos europeus sobre o Lula não importa. Bom, caso você tenha caído de paraquedas aqui no canal, a gente mora na Finlândia, portanto a gente fala daqui sobre a política daqui da União Europeia. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir, por favor, para que vocês lissem o nosso recadinho lá na aba comunidade, tá? De publicações, em relação ao nosso último vídeo que a gente gravou com a Bela, da Bela na Finlândia, tá bom? Eu sei que teve uma certa repercussão esse vídeo, tá? Então a gente vai voltar nesse assunto. É bem importante que vocês leiam, tá bom? Pra gente prevenir com que outras pessoas não sejam enganadas. Bom, em geral, a visão em relação ao Lula aqui é bem positiva, tá? É um presidente que tá no poder já tem um tempo, né? Ele já foi presidente outras duas vezes, então é um nome com que muita gente lembra. Indiferentemente, por exemplo, do Bolsonaro, que a única coisa com que as pessoas sabem, e foi uma coisa que pegou muito mal, foi a questão da Amazônia. Bom, a relação do Lula com alguns presidentes aqui, vocês já sabem, né? A gente já viu a relação dele com o Macron. Como a Finlândia não é um país tão grande e tão relevante assim na União Europeia, na grande maioria das vezes, quando o pessoal fala em Europa, pensa em França, Alemanha, Portugal. Então, essa visão em relação ao Lula fica um pouco apagada, mas em geral as pessoas conhecem. Aqui na Finlândia sabe-se muito pouco do Brasil, se noticia também relativamente pouco. O que os finlandeses sabem do Brasil é que tem Amazônia e tem jogadores de futebol bom. Só isso. Então, quando, por exemplo, teve as queimadas da Amazônia com o Bolsonaro ficou com uma imagem muito ruim, porque para os finlandeses praticamente significava que o Brasil inteiro estava queimando. Então, para eles, assim, era horrível, e o Bolsonaro xingando o Leonardo DiCaprio também parecia absurdo, e as falas dele não tinham senso nenhum nas reuniões internacionais que tinham aqui. Então aqui só se via ele como um louco. Tanto que até a extrema-direita da Finlândia não fala do Bolsonaro. Tipo, a última vez que falaram foi quando ele foi eleito em 2018, assim, mais um nacionalista ganhou, parabéns. E aí, quando o Bolsonaro perdeu, alguns ficaram, por exemplo, ofendidos que eu tinha falado no Twitter que a extrema-direita perdeu, e alguns ficaram assim, tu tá querendo dizer que milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro são de extrema-direita? E eu falei sim. Me surpreendeu que, por exemplo, quando o Lula ganhou em 2022, tinha pessoas vindo falar comigo falando congratulations, que tinha pessoas que estavam sabendo justamente por causa da questão do Bolsonaro e da queima da Amazônia. Então, teve gente dando parabéns pra gente, eu até fiquei meio surpresa, assim, que as pessoas sabiam o que estava acontecendo no Brasil, mas, assim, eu já sei que é só quem é mais focado realmente em política internacional. Parte dos nossos colegas realmente não faz ideia. Aqui só fica sabendo quando sai alguma coisa muito fora da curva, sabe? E geralmente é esses mais malucos, por exemplo, sei lá, Javier Milei, ou as milhares de tentativas de golpe que tem na América Latina. Mas vamos falar do Lula. O Lula aqui tem uma imagem bem positiva. Ele é visto como um presidente social-democrata que tirou milhões de brasileiros da pobreza e fez o Brasil engatar uma trajetória de desenvolvimento social, porque não sabia do Brasil antes disso, era que era um país extremamente pobre que tinha tipo só duas cidades no meio da selva, São Paulo e Rio. Então, o Lula deu uma melhorada na imagem, mas ultimamente essa imagem tem sido um pouco manchada por causa da acusação de corrupção, que aqui na Finlândia só chegou como fragmentos, assim, de que o presidente do Brasil foi preso por corrupção, e aí depois de alguns anos foi libertado. Então aqui, dependendo quem que acompanha a notícia, vai só saber assim que ele foi acusado de corrupção, depois foi inocentado, porque isso que é a interpretação que as pessoas têm quando alguém é liberado da prisão. Na verdade, ele nem foi inocentado, né? O julgamento que foi anulado. Eu acho que tem um outro ponto em que as pessoas olhem ele um pouco mais assim, que é a questão do BRICS. Aqui se sabe sobre o BRICS, que é uma união anti-hegemônica comercial de países, e aqui se olha um pouco com receio o BRICS, porque eu acho que tem a China, Irã e a Rússia, né? Porque aqui se detesta a Rússia. Aqui a imagem do Lula nas eleições de 2021 fizeram manchar um pouco a imagem dele positiva, porque o Lula começou a falar, né, da paz entre a guerra da Ucrânia e da Rússia, né, e aí falou que os dois lados tinham cometido erros, e aqui na Finlândia parte da população achou assim, nossa, ele é um idiota que não sabe de nada, e a outra parte achou, nossa, ele é um agente da Rússia pago pelo próprio Putin para querer destruir os ucranianos. E falar assim, nossa, os brasileiros não se importam com os ucranianos, querem que todos eles morram. Era essa a interpretação.
Mas o destino inocentou o Lula, por quê? Porque a proposta com que o Lula tinha no início ainda era melhor do que estão tentando fazer agora nas negociações com o Trump. Que desde o começo os Estados Unidos jurou que ia ajudar a Ucrânia. Então, assim, diferente do Brasil, que nunca se colocou como apoiador de nenhuma guerra. Mas as notícias, por exemplo, da taxação de ricos, que é pouco noticiado, mas para pessoas que eu conto, eles veem muito positivo e ficam assim, uau, por que que nosso governo não é que nem o do Brasil? E isso, tipo, geral das pessoas, não é só esquerdistas. E agora, por exemplo, depois que o Trump ameaçou taxar o Brasil com 50% para salvar o Bolsonaro, toda a mídia finlandesa se voltou contra o Trump, tá? E já não gostavam do Trump, né, desde o começo, como a gente falou nesse vídeo aqui, mas agora vem, assim, abertamente ruim, principalmente porque o Brasil ganhou taxação maior que a Europa. Por exemplo, a Europa primeiro ganhou 10%, hoje foi aumentado para 30%, mas mesmo assim o Brasil tem 50% e tudo isso por uma razão completamente política de salvar um presidente que é aqui visto como um golpista de extrema direita, visto aqui na Finlândia. Aqui não tem ninguém aqui pensa que o Bolsonaro é inocente ou ele está sendo perseguido, porque aqui se mostrou as imagens do 8 de janeiro e se fala das acusações e que também se fala nos jornais sobre o julgamento do Bolsonaro e é visto assim de que o Bolsonaro é culpado sim, porque as pessoas lembram, foi noticiado, né, das falas golpistas dele de antes. Então aqui tá todo mundo no lado do Brasil, contra o Trump. Existem outros partidos de extrema-direita aqui na Europa com que apoiam sim o Bolsonaro, tá? Só não é o caso de nenhum partido daqui da Finlândia. Como eu falei aqui na Finlândia, a extrema-direita não tá nem aí pra América Latina. Tipo, o máximo que eles falam do Milei como um gênio econômico, só lendo os títulos dos jornais, porque aqui no Ocidente eu reparei que os jornais falam na Argentina assim, milagre econômico argentino. Aí quando tu começa a ler mais as matérias, né, primeiro eles falam do PIB, a diminuição da dívida externa, do valor, do peso, tá tudo ótimo, mas aí no final fala, mas as pessoas aumentou o desemprego, aumentou a fome, aumentou a desigualdade, tipo, a direita só lê os títulos e ignora o peso social que tá causando a política dele. Mas no Brasil, eles não têm nada para defender do Bolsonaro. O Bolsonaro é, tipo, radical demais para a maioria da extrema-direita. Se o Bolsonaro fosse um pouco mais racista, poderia ser que teria neonazistas defendendo ele, mas não tem. E no que isso impacta na nossa realidade no Brasil? Isso significa com que a Europa daria algum apoio internacional no Lula em uma tentativa de golpe vindo daquela outra turminha lá, vocês sabem? Não, porque a Europa não se mete com isso. Nem aqui, né? Não. É. O máximo que aqui se faria para ajudar o Brasil seria votar nas resoluções da ONU contra os Estados Unidos e não reconhecer qualquer governo que os Estados Unidos poderiam implementar no Brasil se um golpe acontecesse. Todo mundo ia também ver como um exemplo claro de imperialismo, como já estão agora vendo aqui o Trump taxar o Brasil por motivos políticos. Embora a Europa, no geral, esteja muitíssimo insatisfeita com Trump, a Europa ainda é aliada dos Estados Unidos e isso não vai mudar tão cedo, infelizmente, porque a Europa é covarde. Eu acho que não tem outra palavra para falar isso. Eles juram que acham que foi um bom negócio ter entrado para a OTAN ajudar eles, sendo que o Trump já meio que tacou o foda-se e falou assim, ó, não vou defender você de nada, não vou garantir, né, que vou defender de nada. Essa é uma outra questão. Eu acho que dentre as coisas com que me desanima aqui na Europa, uma das piores é sim a política internacional, porque assim, ainda com que boa parte da população discorde do que Israel faz, os governantes não vão parar de apoiar. Ai, meu Deus. Peraí, tem um gatinho frustrado. Tem um gatinho frustrado. Oi, gatinho. Tadinho. A gente não tem coragem de colocar ele aqui pra andar na sacada, então a gente colocou ele na mochilinha aqui, mas ele tá querendo sair. Frustrado. Caso vocês tenham interesse de saber como que é reportado algumas coisas em relação à América Latina, vocês podem acompanhar o Teivo Teivanen, tá? Aqui é a página dele em inglês nas redes sociais. E assim, ele é especialista em América Latina e toda vez com que tem qualquer conflito, qualquer coisa na América Latina, é ele que é chamado para esclarecer o que está acontecendo. Já chamaram ele até para dar conselho em relação a dicas de segurança do que você deve fazer se você passar as férias na América Latina. Esse cara tá no jornal, eu acho que pelo menos uma vez por semana, porque toda vez está acontecendo alguma coisa na América Latina. Que até agora é o que eu vi com que fala sobre o Brasil e a América Latina da maneira mais humana aqui. Aí, por exemplo, um exemplo de imagem positiva do Lula aqui é esse livro americano aqui, está traduzido em finlandês, que é Por que Países Caem?
que fala sobre como é que uma nação pode se deteriorar e cair numa guerra civil ou parar de existir. E o exemplo positivo que nesse livro tem é do Brasil no governo Lula, que fala assim, é um governo que criou instituições para tirar milhões da pobreza sem acabar com as liberdades delas, sem atropelar a elite, sem criar conflito social, é visto assim justo como um exemplo de como é que a social-democracia pode salvar uma nação. Esse livro é velho, como vocês estão vendo pelo estado que está. Muita coisa aconteceu depois disso, mas ainda essa imagem do Lula como um exemplo de governante de esquerda democrático, que tirou milhões da pobreza, é forte aqui. Tanto que agora também a popularidade do Lula está aumentando aqui na Finlândia, como uma pessoa que está peitando o Trump, que aqui na Finlândia é muito mal visto. Tem alguns pontos nesse livro que precisam ser considerados sim, tá? Mas assim, como ele é um livro bem conhecido, muita gente já ouviu falar, né, do Brasil e do Lula através dele. E assim, a gente não é petista, apesar da roupinha aqui, sabe? Isso aqui tá só pra fazer o vídeo mesmo. A gente apoia sim o Lula. Eu acho que não é segredo pra ninguém a nossa visão política aqui no canal. E assim, apoiar o Lula não significa, evidentemente, com que a gente concorda com todas as atitudes dele, né? Com tudo que ele faz. Esse terceiro governo dele tá bem rebaixado em algumas questões. Mas ele ainda é um estadista que a gente tem que se orgulhar no sentido de política internacional, de não ser subserviente aos Estados Unidos, e também pela mudança com que ele gerou no Brasil durante os anos 2000. Eu acho que isso é uma coisa que precisa sim ser considerado. A gente continua acompanhando sempre as notícias do Brasil por aqui, tá? Eu sei que tem muita gente que sai do país e não procura mais saber a respeito. Não julgo, eu entendo pessoas que não veem. E eu tenho outros colegas estrangeiros também que falam que não assistem coisas dos países deles porque realmente faz se sentirem mal. Assim, a gente acompanha, a gente ainda se preocupa. Me preocupa, por exemplo, algumas questões, né? Já vamos falar aqui. Me preocupa, por exemplo, a ideia de que o Lula não tem ninguém com que ele possa lançar como um substituto, né? Ou outro, a gente não tem nenhum outro nome forte na esquerda no momento. Por mais com que muita gente critique as atitudes do Lula, tá difícil para ter outro nome forte na esquerda, sabe? Que tenha a mesma história e que tenha os mesmos feitos que o Lula, sabe? Comparado, por exemplo, aqui na Finlândia, que tem um sistema parlamentar, aqui não tem nem na direita nem na esquerda um líder insubstituível. Aqui a maioria das decisões nos partidos são coletivos, então sempre tem uma fila de pessoas para liderar o partido. Então aqui não tem esse mesmo problema. Por exemplo, o vasemmistoliitto antes tinha o Paavo Arhimäki e agora tem Li Andersson. No Kokoomus antes tinha Alexander Stubb e agora tem o Petteri Orpo. No Perussuomalaiset tinha antes Jussi Halla-aho e agora tem a Riikka Purra. Então, sempre tem líderes que se começa a política desde jovem, desde o segundo grau, se entra na política aqui. Então, aqui tu vê muito político bem jovem e poucos políticos velhos. Mesmo que aqui a maioria da população é velha. Aqui não existe essa coisa de um monte de homem velho governar um país que é nos Estados Unidos e no Brasil. Então, nessa parte aqui é melhor do que no Brasil, onde, pelo jeito, assim, a única esperança da esquerda é o Lula mesmo e ninguém mais existe, pelo menos por enquanto. Nós a gente tá vendo que a extrema-direita tá com esse mesmo problema, porque além do Bolsonaro, quem que tem? O Pablo Marçal, por exemplo, já subiu. Nunca mais vi ele. Eles tentam o Tarcísio, mas agora que ele foi visto com aquele bonezinho lá, não sei se vai continuar, né? Sim. Porque tem esses grandes patriotas que são subservientes aos Estados Unidos, né? Quem é que explica isso? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, aperte o sininho para de notificações e comente o que vocês acham da imagem internacional no Brasil, se vocês concordam com a gente ou discordam com a gente. Então, Nada!